Fala, meu povo, eu estou aqui no mercado municipal, né? Em plena sexta-feira, essa sexta-feira é maravilhosa, como eu vou mostrar para vocês. E também eu vou mostrar para vocês ali a imagem da entrada do mercado municipal, né? Onde a pessoa procura verduras, procura alimentos, também procura também que a pessoa adquira, né? Tudo naturais daqui de Conceição do Mato Dentro, como eu mostro pra vocês.